Senhoras e senhores, agora com vocês a tão esperada nota de redação e o espelho da redação. A nota, na verdade, a gente já até tinha, né? A gente só não sabia quanto tinha tirado em cada competência. Mas beleza, a gente vai naquela ansiedade desesperada. Eu mesma, eu fiz o Enem no ano passado. Eu fui correndo ao site do INEP pra ver. Eu já sabia que eu tinha tirado 920. E eu já suspeitava o que tinha sido os meus problemas. Então, pra começar, eu tive um problema de tempo. Meu tempo foi bem mal calculado. E eu fiz uma redação muito grande que não coube nas 30 linhas. Eu comecei a arrancar coisa. E aí eu vi que eu ia ter um problema na intervenção, porque era o que estava no finalzinho, que eu tive que cortar praticamente tudo. E eu percebi que eu teria alguns problemas também na hora de coesão, coerência, talvez por conta dos cortes que eu fiz em cima da hora. Relendo minha redação, não ficou tão ruim quanto eu imaginava que tinha ficado. Pelo menos deu os 920. E a gente tem aqui separadas notas. Então, por exemplo, aqui, competência 1, demonstrar domínio da norma escrita. Então, assim, a gente não escreve erro de português, questão de acentuação, concordância, regência, vírgula, por aí vai. Eu tirei 180 nesse caso, então eu devo ter cometido alguns errinhos, que depois eu tava até olhando no meu espelho, eu comi umas 2 palavras. Aquela que está gulosa na hora do Enem. Então, se você teve um problema na competência 1, a primeira coisa a pensar é em procurar um professor de português para tentar indicar junto com vocês quais são esses erros, para que você aprenda. Então, é um foco maior da gente dar na parte gramatical mesmo. Ler muito, escrever muito, treinar bastante. A competência 2 do Enem, que também vale 200 pontos, é compreender a proposta de redação. Então, em outras palavras, não fuja ao tema. Então, às vezes a gente lê lá intolerância religiosa, aí a gente pensa intolerância, e aí fala de intolerância alimentar, não sei, não posso comer tal coisa. Mas não, a gente tem que seguir, assim, todas as palavrinhas do tema, bonitinho. Eu sempre falo isso, né? É muito necessário. E aí, continuando a competência 2. E aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Cara, essa competência 2 é meio dada, assim. É só você mostrar, é como se você precisasse dizer pra banca o seguinte. Olha só, banca, eu consigo fazer ligações entre os conhecimentos. Eu, além de estudar pro Enem, eu leio, eu vejo filmes, eu vejo teatro, eu vou exposições de arte e por aí vai. Então ele quer que você correlacione. Então é você pegar aquele tema e dizer que algum livro também falou sobre isso, que algum momento da história ressaltou aquilo, então aquilo foi bom ou foi ruim. Ou então falar que existiu uma descoberta científica que tem alguma ligação. Gente, pode citar até gibi da Turma da Mônica, não tem problema. Cite Disney, mas cite, faça essa correlação. É legal mostrar, olha, eu tenho tanto conhecimento que eu consigo traçar esses paralelos. E nesse caso eu fiquei com competência 200, nessa última redação do Enem, eu falei sobre a vinda dos jesuítas na época do quientismo. Claro que eu puxei sardinha para minha área da literatura, né? E aí então fiz um contexto histórico do quientismo lá, desde lá. E aí eu fiz uma comparação com o Brasil de hoje, né? Que a intolerância persiste em alguns grupos e aí por aí vai. É tranquilo. Compreendendo a proposta, falando do que pede e fazendo uma correlação, a gente tem os 200 pontos garantidos nessa competência 3. Eu fiquei tão emocionada com a competência 3 que eu pulei para 4. Então aqui vamos fazer um adendo, já tô até de camisolinha. Mas só pra dizer que a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso é tão lindo. Significa o quê? Não fique em cima do muro. Viu, menino? Nada de ficar em cima do muro. Então, nesse momento, a gente tem certeza de que o nosso ponto de vista é o melhor ponto de vista que existe na face da Terra. E aí a gente quer convencer. Então, assim, tem que ser bem firme. Eu acho que eu fui firme, que eu tirei 200 nessa.
Aí agora eu vou fingir que nada aconteceu e a gente vai voltar para aquele vídeo, assim, competência 4. A competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de uma argumentação. E aí a gente vai na estrutura mesmo do texto, na estrutura da frase. Então é muito comum, às vezes, o aluno começar a falar uma coisa e aí esquecer que tem que terminar. A gente só usa uma oração, sei lá, só vem a causa e quando a gente espera a consequência, essa consequência não aparece. Então tudo isso, os conectivos, o bom uso dos conectivos, então esse estudo é sempre legal substituir as palavras por pronomes ou sempre conectar essas informações também, isso tudo nos ajuda na competência 4, que eu tirei 180. E eu acho que o problema foi justamente eu ter cortado um monte de coisa. Então, por isso que é bom treinar o tempo da redação mesmo, pra gente não cometer esses erros, pra não ter esse tipo de problema. A competência 5, e a última, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Galera, não precisa ser nada mirabolante, vocês não precisam descobrir a cura da AIDS, mas é bom mostrar mais de um foco de intervenção. Então, às vezes a gente deixa muito solto, né? O governo devia tomar providências. Como? Que parte do governo? O que compete ao governo fazer que ele não está fazendo, por exemplo? É só o governo que precisa tomar uma atitude? O meu, eu comecei a cortar um monte de coisa. Aí, no final, ficou assim... Ficaram, acho que, 3 linhas de conclusão, que era onde eu tinha colocado a intervenção. Não é obrigatório que a intervenção venha no final, na conclusão. Acaba, às vezes, sendo mais fácil pra gente. Pra mim, nesse tema, foi mais fácil usar a intervenção assim na conclusão, mas eu acabei me dando um pouco mal por conta desse meu problema com o tempo e com o número de linhas. Então, é só resolver, sempre respeitando os direitos humanos, mas eu acho que isso não precisa nem citar, né? Então, a gente lembrar, quem é que pode fazer? São as pessoas, quais pessoas, as famílias, as ONGs, depende tudo também da intervenção, da problemática que a gente está tratando. Questão de intolerância religiosa, às vezes a gente acaba caindo num clichê mesmo, né? A educação, mas como é que a gente mexe na educação? Quem tem esse poder de lidar? Então, talvez o Ministério da Educação pode acrescentar alguma coisa no currículo, tirar um pouco de alguma coisa no currículo, isso pode ser modificado. As próprias escolas, em questão de direção da escola, coordenação, para trabalhar isso com os alunos. Ou, na verdade, às vezes isso não tem nada a ver com uma questão de educação formal. Isso talvez seja uma educação familiar. Então, como é que as famílias podem estar se preparando para darem uma boa formação aos seus filhos, aos seus integrantes? A gente pode ter algum grupo que auxilie essas famílias, talvez a mídia pode intervir de alguma forma. Essa mídia vai querer intervir só por ela ser boazinha, ou às vezes a gente pode ter uma troca de benefícios aí. Então, tudo isso tem a ver com a proposta de intervenção. Eu tirei 160, se não me engano. É 160? Eu tirei 160, né? 80% dessa, que foi o que me surpreendeu. Eu achei que eu iria tirar uma nota menor nessa parte, por ter escrito 3 linhas. Então, foi que nessas 3 linhas eu consegui dar 3 coisinhas, assim, pra fazer e deu certo, assim, 80%, né? Pra quem não tinha espaço pra escrever, tá muito bom. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa redação de vocês pra ver o que vocês podem melhorar e o que vocês devem manter também. É um feedback, a gente sempre conversa aqui sobre feedback. Eu gosto muito dessa palavra e eu acho super importante a gente trazer mesmo, não um sentimento de derrota por uma nota, mas é uma dica, é como se tivesse vindo uma fadinha pra gente falando assim, aqui é uma dica pra você continuar os seus estudos. E quem quiser ajuda, pode entrar em contato comigo também, pra gente corrigir essa redação, pra conversar sobre ela. Eu tenho alguns horários disponíveis para aula particular, tanto online quanto pessoalmente, se você morar em Brasília. Eu sou a Priscila da Ledone, eu fico por aqui e eu espero que a gente melhore cada vez mais na nossa redação. Até a próxima!